Olá, bom dia, bom dia. É uma alegria estar com você mais uma vez aqui no meu canal no YouTube para juntos levarmos adiante esse projeto maravilhoso que é o Torpedo 365. Hoje o episódio número 113. Gratidão a você que é inscrito no meu canal e continue compartilhando esses vídeos. E é graças à sua inscrição no canal, ao seu compartilhamento dos vídeos, ao seu like, ao seu comentário, que o nosso canal ganha mais engajamento e cresce aqui no YouTube. Gratidão profunda a você. Hoje eu quero compartilhar com você duas histórias e no final nós vamos tirar uma lição para a nossa vida dessas duas histórias. A primeira história é sobre um advogado de Chicago chamado Easy Ed. Você já ouviu falar de Easy Ed? A década de 1920, 1930, o comecinho, o mafioso mais famoso do mundo, Al Capone, sobre quem foram feitos vários filmes de Hollywood, dominava Chicago. E ele não era nenhum herói. Ele era conhecido em Chicago, não pelas coisas boas que ele fez, mas por empestear a cidade com drogas, contrabando, bebida, prostituição. Al Capone tinha um advogado que ganhava muito bem dele, chamado Easy Ed, apelidado de Easy Ed, Edward, o nome dele. E ele ganhava muito bem, não só um dinheiro muito grande, como também morava numa mansão que abrangia um quarteirão inteiro de Chicago. E ali ele era protegido por muitos homens armados. Easy Ed vivia uma vida muito boa na alta roda social de Chicago. Ele dava tudo o que ele podia dar e queria dar para a sua família. Tinha conforto, dinheiro, mas ele tinha um ponto fraco. Ele tinha um filho a quem ele amava muito. E ele tinha uma preocupação em deixar para o seu filho uma educação boa. Ele ensinava ao filho, apesar de estar envolvido na vida do crime, ele ensinava ao filho, ou procurava ensinar o certo e o errado. E aquele filho era o ponto fraco do Easy Ed, porque apesar de estar metido no fundo do poço de tudo aquilo que envolvia Al Capone, ele conseguiu tirar e livrar Al Capone da cadeia muitas e muitas vezes. Por isso, Al Capone o pagava tão bem, mas ele queria deixar um legado para o seu filho. Ele queria deixar um bom nome, deixar um bom exemplo, mas ele sabia que isso ele não podia fazer por conta da vida na qual ele estava metido. Mas um dia Easy Ed resolveu tomar uma decisão. Ele resolveu deixar um legado do bem para o seu filho e decidiu romper com Al Capone. Ele decidiu ir à polícia e contar tudo o que ele sabia sobre a quadrilha de Al Capone. E ele sabia muita coisa. Ele sabia quais seriam as consequências de fazer isso. Mas mesmo assim, ele resolveu fazer. Foi assim que Easy Ed relatou tudo o que sabia à polícia e entregou Al Capone e sua quadrilha. Um ano depois, a vida de Easy Ed acabou num tiroteio numa das ruas de Chicago. A polícia encontrou em seu bolso, o bolso do seu paletó, 4 coisas: uma medalha religiosa, um crucifixo, um rosário e o recorte de uma revista onde tinha um poema. Esse poema dizia mais ou menos o seguinte: o relógio da vida só recebe corda uma vez. Não adianta você querer fazer planos contando com o tempo, porque mais cedo ou mais tarde o relógio da vida vai parar e você não vai poder fazer nada a respeito. Então viva bem,
faça o bem, porque só se dá corda no relógio da vida uma única vez. A segunda história é a respeito de um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial chamado Butch O'Hare. Butch O'Hare era um piloto de caça. Caças são aqueles aviões de guerra que normalmente aterrissam e decolam de um navio, um porta-aviões. Ele era um piloto de caça cujo avião fazia parte do porta-aviões Lexington. Certo dia ele foi designado, junto com a sua esquadrilha, a cumprir uma missão. Quando eles estavam já voando, longe da frota, longe do porta-aviões Lexington, Butch percebeu que alguém tinha esquecido de colocar gasolina no tanque do seu avião. Ele comunicou ao seu comandante e este deu a ordem para que ele voltasse imediatamente ao porta-aviões para abastecer. Portanto, a missão para ele tinha terminado naquele momento. Ele, relutante, deu meia volta e começou a retornar ao porta-aviões. De repente ele viu algo que fez com que seu sangue gelasse nas veias. Ele viu uma esquadrilha de aviões japoneses que ia diretamente ao alcance, ao encalço dos seus amigos, dos seus companheiros, da sua esquadrilha. Naquele momento ele raciocinou o seguinte: ele não tinha tempo para avisar a frota, para avisar o seu porta-aviões sobre o que estava acontecendo. Também a distância que os separava do porta-aviões era muito grande, portanto eles estavam desprotegidos. E ele não teve dúvidas sobre o que ele deveria fazer. Ele mergulhou sobre a frota de aviões japoneses e começou a disparar com seu canhão ou seus canhões de calibre 50 que ficavam nas asas do seu avião. A atitude de Butch O'Hare foi tão forte, tão decidida, que ele destruiu 5 aviões japoneses e fez com que os outros tomassem a decisão de desviar o rumo e deixar de ir ao encalço da sua própria esquadrilha. Quando ele chegou no seu porta-aviões Lexington, as câmeras colocadas no seu avião confirmavam a história que ele havia relatado ao seu comandante. Dessa forma, ele foi considerado o primeiro as da aviação americana, condecorado pelo Congresso americano com uma medalha. 2 anos depois, Butch O'Hare morreu em batalha, mas Chicago elegeu aquele homem como seu herói. Chicago resolveu dar ao principal aeroporto internacional daquela cidade o nome de Butch O'Hare. Portanto, se você for a Chicago, você vai provavelmente passar pelo aeroporto O'Hare, em homenagem a Butch O'Hare. Sabe o que existe de comum entre essas duas histórias? Butch O'Hare era filho de Asa Ed. Sim, meu querido, minha querida, a nossa vida é constituída de escolhas. A cada dia nós fazemos escolhas na nossa vida. Para o bem ou para o mal, nós escolhemos. E o torpedo que eu quero deixar para o seu coração hoje é que você faça a escolha certa, não só para o dia de hoje, mas para a sua vida toda. Forte abraço para você e amanhã eu volto com um novo torpedo aqui para o seu coração. Até lá.